Deus está aqui na manhã desse dia que Ele separou e que a boa teologia definiu como o dia da feira da alma, quando nós saímos da nossa casa e nos preparamos dignamente para estarmos nesta assembleia solene, nesse culto público. Nós estamos buscando os nutrientes que necessitamos para caminharmos na peregrinação. Nos fortalecemos pela oração, pela exposição das Escrituras e pelos laços fraternos que nos unem. Nós estamos vinculados uns aos outros por meio de Cristo, fazemos parte do seu corpo, que é a sua igreja, o seu organismo vivo. Por isso, bendizemos ao seu excelso, majestoso, glorioso e poderoso nome, porque aprove a Ele, na eternidade, antes que houvesse qualquer coisa, separar o meu e o seu nome, registrá-lo no livro da vida e no tempo próprio, nos chamar um relacionamento pactual de aliança, aliança que nos traz segurança em sabermos que caminharemos, mesmo caindo e levantando, sabendo que nele nós somos mais que vencedores e que um dia obteremos das suas dadivosas mãos a coroa da vida eterna. Quero convidá-lo a abrir a Escritura na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo de número 6, primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso do 3 até o 10, primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso do 3 ao 10, eu farei a leitura, mais uma vez faremos uma oração, suplicando a Deus que pelo seu Espírito, pelo poder que há nele, disponha o nosso coração para acolher a boa palavra, a semente santa, a bendita palavra de Deus. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós vamos orar mais uma vez. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Você que nos acompanha através do nosso canal, que teve acesso a esta mensagem gravada, tem esse momento de oração com Deus, pedindo a Ele que disponha o seu coração para crer na verdade que será anunciada nesta manhã. Meu Senhor, bendito, magnificado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, meu Senhor. Nós reconhecemos a tua muita grandeza, como o Senhor é maravilhoso, mesmo revestido de majestade e poder, assentado e adorando pela corte celestial, com todo o poder que tens e a forma como controlas cada detalhe da existência, da história da humanidade. Ainda assim,
diante da tua transcendência, poder, grandeza, bondade, soberania, o Senhor se importa conosco, nos conhece pelo nome, sabe das nossas alegrias, frustrações, das nossas tristezas, conhece as nossas necessidades todas, antes mesmo de que elas sejam expressadas a Ti. Por isso, não obstante a toda essa grandeza que tem, o Senhor tem um amor eletivo e preserva conosco esta aliança que é inviolável, que foi feita e marcada pelo sangue do Teu Filho derramado na cruz do Calvário. É por Ele, meu Senhor, por Seus méritos, por Seu sacrifício substitutivo, que nos aproximamos mais uma vez do trono da Tua graça, para Te suplicar que disponha o nosso coração para crermos na verdade, que aperfeiçoe o nosso caráter, que nos faça viver em santidade e que chame a uma relação pactual aqueles por quem Cristo se ofereceu naquela cruz, que em tudo Ele mesmo, o nosso Redentor e Supremo Pastor, seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, o problema que a igreja enfrenta com os falsos ensinos, decididamente não é novo. Antes remonta à história da composição do cânon da Escritura no Antigo Testamento. Alguns escritores inspirados gastaram tinta, tempo e papel para falar ou descrever acerca desse mal. Jeremias disse: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. No Novo Testamento, a situação ainda é mais grave, podemos dizer, mais dramática. Os evangelhos contêm reiteradas passagens sobre o tema, e o Senhor Jesus sinalizou os perigos quando disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. As cartas gerais, elas seguem essa mesma denúncia de uma mensagem contra o falso ensino. João, o apóstolo, lá na sua terceira carta, nos versos do 9 até o 11, disse: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, disse o apóstolo, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Meus queridos, o apóstolo Paulo foi quem mais dedicou tempo, tinta e papel para combater os falsos mestres, e ele o fez reiteradas vezes. Nesta mesma carta, na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele já havia advertido aquele jovem pastor acerca de alguns que haviam se infiltrado na igreja, estavam a propagar ensinos que excediam aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo havia ensinado. Nessa mesma carta, volte aí, capítulo 1, verso do 3 até o 7, o apóstolo disse: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim,
que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Meus queridos, os falsos mestres, eles podem ser reconhecidos por algumas características. A primeira delas é que eles contradizem a sã doutrina. A segunda é que eles promovem a imoralidade. A terceira é que ele diminui a importância do pecado e do juízo. A quarta, eles são motivados por ganância e ganho egoístas, mas eles também causam divisão, eles também sabem, têm artifícios para enganar o rebanho de Cristo. Meus queridos, o texto lido para a mensagem nessa manhã é uma denúncia paulina acerca dos ensinos, acerca das características e acerca da paixão pelo dinheiro comuns aos falsos mestres no passado e tão natural nesses dias pós-modernos. Meus irmãos, percebam comigo que essa denúncia ela tem no seu início no verso 3 de 1 Timóteo capítulo 6, quando o apóstolo passa a falar sobre os ensinos e as características do falso mestre. Verso 3, ele disse: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Meus queridos, percebam que esta denúncia, esta declaração de Paulo, cumpre uma agenda sociocultural do seu tempo. Meus irmãos, as circunstâncias de vida no mundo antigo apresentavam ao mestre falso a oportunidade que eles queriam e eles não demoravam para se aproveitar dela. A igreja estava cheia de profetas cujo estilo de vida lhes dava certo prestígio. Meus queridos, seus discursos eram completamente irreais. Eles se ofereciam para falar sobre qualquer tema que qualquer membro da igreja lhes sugerisse, e eles faziam isso buscando exatamente os aplausos daqueles que estavam imbuídos no propósito da curiosidade e das vãs filosofias, abandonando o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo utiliza uma palavra no original que é um verbo composto e pode ser traduzido por ensinar outras coisas. Para a próxima cláusula da própria passagem bíblica, nós percebemos: e não concorda com as sãs palavras. Isso aqui é tensionado como uma descrição de homens cujo tipo de vida eram desviados da verdade e afeiçoados a toda espécie de curiosidade. Meus queridos, muito embora pastores piedosos estivessem vivendo naqueles dias também, alguns não estavam atentos para aqueles ensinos que estavam atraindo o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo para outras ideias, bem como para outros valores. Nós percebemos que de fato aqueles homens utilizavam daquilo que é muito comum nesses dias, que é o sofisma, que é um argumento ou um raciocínio cujo objetivo é conduzir alguém para a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta uma estrutura interna inconsistente, incoerente e enganosa. Percebo então que é nesse ambiente, que é nessa atmosfera de lutas, de batalhas, de cosmovisões, que Paulo chama a atenção daquele jovem pastor
acerca de que se mantivesse firme em tudo quanto havia recebido como verdade da parte dele e daqueles que estavam imbuídos em proclamar a verdade do Evangelho da graça. Contudo, meus queridos irmãos, havia um problema a ser tratado, e o problema gerado pelos falsos profetas é de fato antigo. Se nós olhamos para a história, nós vamos ver, por exemplo, que o Didaquê, um dos primeiros documentos oficiais da igreja cristã, que foi composto, produzido no início do segundo século, já está tratando acerca disso. Lá no Didaquê, você pode ver no capítulo de número 11, nas seções 1ª, 2ª e 8ª, os primeiros cristãos tratando acerca dos falsos ensinos e dos falsos profetas. Veja o que diz esse documento que faz parte da história da igreja cristã. Se alguém vier ter até vocês ensinando tudo o que foi dito antes, deve ser acolhido. Mas se aquele que ensina for perverso e expuser outra doutrina para destruir, não lhe deem atenção. Contudo, se ele ensina para estabelecer a justiça e o conhecimento do nosso Senhor, vocês devem acolhê-lo como se fosse o Senhor. Nem todo aquele que fala inspirado, diz o documento, é profeta, a não ser que viva como o Senhor. É assim que vocês reconhecerão o falso e o verdadeiro profeta. Ou seja, o documento termina intensificando o discurso. Você pode identificar um falso profeta não somente pelo seu ensino, que colide frontalmente com o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, mas com estilo de vida extravagante, de gente que não tem nenhuma relação com aquilo que Cristo foi e com aquilo que os pastores piedosos durante a história da igreja revelaram por sua afinidade com o modelo de vida do nosso Senhor. Mas o apóstolo então segue, veja aí na sua Bíblia, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, agora versos 4 e 5, ele continua falando deles. Verso 4 diz: é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Meus queridos, Paulo acusa aqui esses infrutíferos mestres de insensatez e de fútil orgulho. O apóstolo afirma que eles nada entendem, embora estejam inflados, cheios de ar, como na linguagem dos nossos dias, com argumentos inúmeros e podemos dizer sutis, baseados numa lógica equivocada. Meus irmãos, o apóstolo utiliza uma palavrinha grega aqui, que é traduzida por enfatuado, que significa arrogante ou orgulhoso. Percebam que não é apenas o ensino, mas o estilo de vida que denuncia quem são os falsos mestres. Contudo, os falsos mestres, eles não eram apenas arrogantes. Nós percebemos pela própria narrativa bíblica que eles tinham sede de aplausos semelhantes aos dos nossos dias. Nós percebemos que eles desejavam o louvor e seu critério era de fato os números. Eles gostavam de igrejas cheias e para isso eles facilitavam a vida das pessoas que iam se achegando, que muitas vezes estavam com estilo de vida pecaminoso, que não eram disciplinadas, não eram admoestadas a mudarem o comportamento. Meus irmãos, eles eram vaidosos, nada diferente daqueles que utilizam as grifes caras nesses dias e que andam cercados pelos seus seguranças e cortam esse país através dos seus jatinhos. Meus irmãos, eles eram de fato também interessados por especulações vãs
que de alguma forma perturbavam a vida do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos dizer também que eles eram competitivos e perturbavam a paz da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo do Evangelho da Graça uma mercadoria barata, atraindo as pessoas para o enriquecimento ilícito. Meus queridos irmãos, é óbvio e claro que aqui o apóstolo Paulo está censurando os sofistas que não se preocupavam com a edificação da igreja e convertiam a palavra de Deus em trivialidade e numa fonte de controvérsias engenhosas. É esse cenário, é essa condição que ocupa a igreja do primeiro século, nada diferente daquilo que nós estamos vivendo nesses dias confusos, de tantas mensagens, de tantos pregadores, de tantas filosofias e de tantas coisas agregadas à pureza e à beleza do Evangelho simples que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Paulo censura aqueles que encontravam na igreja um meio para a projeção intelectual. Paulo censura aqueles que enxergaram na igreja um meio para a projeção social. Paulo censura aqueles que encontraram na igreja um meio para projeção financeira, e ele o faz advertindo o seu jovem discípulo, aquele pastor amado, o pastor Timóteo, que estava ali para cuidar daquele rebanho. De fato, ele está chamando a atenção de Timóteo, que se ele havia recebido do Senhor Jesus um ministério, ele deveria pregar a palavra, ele deveria consolar e confortar o rebanho, e caminhar com o rebanho, para que o rebanho recebesse de Cristo as benécias da sua própria obra e sacrifício na cruz do Calvário. É assim que, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 7, o apóstolo disse: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmerem-se em o fazer. Mas o texto então segue, meus irmãos, e Paulo agora vai falar sobre o valor do contentamento. Veja, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, agora a partir do versículo 6 e até o versículo 8, ele passa a discorrer sobre o valor do contentamento. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, você também que está em casa. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Meus queridos, percebam que o apóstolo agora passa a utilizar uma linha de raciocínio que era comum entre eles para confrontá-los. Os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, eles aproveitavam-se da piedade da igreja com o fim de tirar proveito. Vejam, o apóstolo Paulo afirma: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O problema aqui é que este não era o caso deles. Eles eram vaidosos, presunçosos e se apropriaram do rebanho para um alto benefício. É importante nós pensarmos, meus queridos, a necessidade do contentamento com pouco, e isso deve passar primeiro por aqueles que são espelhos, por aqueles que são liderança na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Epícoro afirmou: aquele para quem não é suficiente o pouco, nada é suficiente. Não adicionem as posses ao homem, mas sim diminuam os seus desejos. Um rabino judeu perguntou: quem é rico? Aquele que se contenta com a sua sorte. Meus queridos, Tati Bernardi afirmou: você só precisa ter calma e não desejar tanto. Do desejo que sai as angústias que afloram no coração.
Paulo Coelho afirmou: quem deseja ver o arco-íris precisa aprender a gostar da chuva. E João Calvino, o grande pensador da Reforma Protestante, disse: os grandes homens da antiguidade eram em geral pobres. O que mais deseja nossa era é ver um homem que pode possuir tudo, mas que voluntariamente se conforma com pouco. Uma alma grande numa pequena casa, disse o reformador, é a ideia que me chegou mais do que qualquer outra. Meus queridos, o apóstolo Paulo utiliza uma palavra grega, autarqueia, que indica um espírito contente com a sua sorte ou com a sua porção. Ao fazer uso desta palavrinha, o apóstolo está chamando a atenção da sua própria experiência. Ao fazer uso dessa expressão que traz a ideia de contentamento em toda e qualquer situação, nós nos lembramos também de quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses, ainda encarcerado, mas movido de um espírito altruísta, trabalhando, escrevendo cartas, bendizendo a Deus em meio à prisão, e lembrando-se dos momentos da sua vida e do seu ministério, em que ele passou muitas dificuldades. E assim, por sua pena inspirada, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do 10 e até o 13, o apóstolo Paulo fala sobre o contentamento com o pouco, quando diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Veja agora o que ele diz na sequência da passagem: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos irmãos, de fato, o Didaquê, já citado aqui, também sinaliza alguns princípios para identificar um falso mestre. Nós já sabemos que nós os identificamos pelo seu ensino. É o ensino que facilita a chegada das pessoas na igreja. É o ensino cujo conteúdo e o discurso acerca do juízo de Deus, das penas eternas, dos males provocados pelo pecado é suprimido. É o ensino de promover na comunidade pactual um ambiente para que essas pessoas permaneçam, mesmo com as vidas destroçadas, mesmo vivendo em pecado. E nós olhamos não somente para a teologia, mas também para a história, e vamos perceber que o documento, o Didaquê, continua sinalizando. E agora, no capítulo 11, seções 6ª, 9ª e 12ª, diz: ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário, até o lugar em que for parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Todo profeta que, sob inspiração, manda preparar a mesa, não deve comer dela. Caso contrário, trata-se de um falso profeta. Se alguém disser, sob inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não escutem. Meus queridos, esse problema que nós achamos que é um problema da pós-modernidade é muito antigo. Jeremias tratou sobre isso. O Novo Testamento, nos evangelhos, nas cartas gerais, nas cartas paulinas, nós temos várias referências que apontam para isso. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas, pela facilidade de acesso a mensagens nas redes sociais, têm se enganado com muitas mentiras.
Meus queridos irmãos, o contentamento não é a questão de ter, mas sim de ser. Alguém pode, de fato, possuir muito e viver sempre inquieto e insatisfeito. Outro pode não ter nada, mas está sempre feliz e realizado, com seu coração cheio da graça de Deus, com contentamento, com a provisão de Deus, com a consciência de que por sua providência, por sua bondade, por seu poder, Ele o visitará e lhe dará aquilo que Ele necessita. Meus irmãos, de fato, o rico é aquele que se contenta com a sua sorte, disse um rabino judeu. Mas o texto segue para a sua conclusão. Veja aí, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, agora versos 9 e 10, a palavra de Deus nos diz assim: ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus queridos, antes da abordagem a esta última sessão da exposição desse texto, desse culto matutino, no dia do Senhor, é necessário esclarecer que a Escritura não afirma que o dinheiro é a raiz do mal, muito menos ela atribui qualquer tipo de virtude à pobreza, bem como malefícios à riqueza. Nós devemos pensar, à luz da leitura de 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, que a razão ou a raiz de todos, absolutamente todos, repito, absolutamente todos, é o amor ao dinheiro. O apóstolo afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus irmãos, nós temos aqui uma alusão indireta ao 10º mandamento do Decálogo, quando a lei vai tratar e dar ênfase acerca do pecado da cobiça. Se você voltar a sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 20, verso 17, você vai perceber isso muito claramente. Lá no livro da lei, Êxodo 20, 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Meus irmãos, a inquietação do apóstolo Paulo aqui é muito pertinente. Nós devemos pensar que no seu coração há uma preocupação com o rebanho, não somente com aqueles que estavam assumindo o posto de liderança, mas do ponto de vista de uma interpretação diacrônica, com a cultura da acumulação, de gente cujo desejo de ter é desenfreado, de gente que a relação com o dinheiro tem destruído a vida e a família. O apóstolo está tratando de um problema tão sério quanto o problema que nós estamos vivendo nesses dias, quando nós percebemos que as mulheres têm abandonado a criação do seu filho, bem como a relação com seu marido, para migrar para o mercado de trabalho e entram nas universidades para a sua formação intelectual, através da graduação, através do mestrado, através do doutorado, através do pós-doutorado, e quando elas voltam para casa, elas encontram filhos perdidos. Meus irmãos, não há nada contra a formação intelectual. Meus irmãos, não há absolutamente nada pelo fato de que as mulheres ganharam espaço no mercado de trabalho e precisam de fato contribuir com o orçamento familiar. O problema é quando os papéis são negligenciados. E isso também serve para os homens, aqueles que são negligentes,
que não exercem a função de cabeça, que não se compreendem como sacerdotes no seu lar. Meus queridos, este é o drama que o apóstolo está enfrentando aqui. E é especialmente verdade no tocante à vil avidez de lucros que muitas pessoas têm. Nós devemos pensar que, de fato, há muitas coisas que permeiam esse amor, um amor exacerbado, exagerado pelo dinheiro, pelo ter em detrimento de ser. É desse amor que surgem as incontáveis fraudes, é desse amor que surgem as falsidades, o perjúrio, a impostura, a extorsão, a crueldade, as contendas, o ódio, os envenenamentos, os homicídios e toda sorte de crimes. Porque a Escritura é verdadeira. Ela disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De fato, meus irmãos, muitos pensadores chegaram também a esta conclusão que o apóstolo Paulo chegou e escreve ao jovem pastor Timóteo. Demócrito disse: o amor ao dinheiro é a metrópole de todos os males. Sêneca fala do desejo daquilo que não nos pertence, do qual surgem todos os males na mente humana. O amor ao dinheiro, disse Focílides, é a mãe de todos os males. Filo falou: o amor ao dinheiro, que é o ponto de partida da maior transgressão da lei. Ateneu cita um provérbio dizendo: o prazer do ventre é o começo e a raiz de todos os males. De onde vêm os problemas de nossa nação, meus irmãos? De onde vêm os problemas das nossas famílias? De onde vêm os problemas do nosso município? De onde vêm os problemas que nos afligem enquanto pessoas, enquanto família, enquanto instituição, senão ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males? Meus queridos, através desse amor desmedido, através dessa entrega pela busca da riqueza, médicos se vendem às grandes instituições e laboratórios e perdem completamente o respeito pela vida. Meus irmãos, através desse amor desmedido pelo dinheiro, os políticos se vendem e as suas corporações partidárias e abdicam do papel que deveria ser de representar o povo que lhe elegeu. Meus queridos, através desse amor e dessa entrega ao dinheiro, a busca pela riqueza, os empresários, na busca por ela, pela riqueza, adulteram mercadorias e terminam sonegando impostos. De fato, a Escritura está correta, e nós percebemos isso também nos esportes. Jogadores de futebol recebem dinheiro, muitas vezes, para venderem resultados. Cantores gospel negociam o próprio estilo e conteúdo da música, cuja base deveria ser a Escritura, para atender o mercado. Meus irmãos, pastores de igrejas históricas, pentecostais e neopentecostais, se vendem a condições favoráveis e ao conforto que lhes são oferecidos para se manter na zona de conforto, negociando aquilo que a Escritura nos ensina. De fato, o apóstolo está certo. Ele afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus irmãos, de fato, o apóstolo fez uma leitura cirúrgica, podemos dizer, precisa do seu tempo. E ele vaticinou o que ocorreria tempos depois. Vejam quanto a Bíblia é atual. Esse texto foi produzido no início do primeiro século da nossa era, e ele continua falando conosco como se fosse hoje. É como se Paulo estivesse escrevendo para mim e para você. E nessa mesma carta, na primeira carta
no capítulo 3, ainda do verso 1 até o 5, ele disse: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então o apóstolo diz: foge também destes. Meus queridos, diante daquilo que vimos na exposição dessa mensagem, nesse culto matutino, no dia do Senhor, o que é que nós podemos aprender como lições práticas desta passagem? Primeiro, é necessário ter cuidado com o que tem sido ensinado nas igrejas com o nome de evangelho. O que nós temos visto é que há muitas aberrações sendo ensinadas em nome de Cristo, sem, contudo, ter qualquer relação com aquilo que ele ensinou aos seus. Meus irmãos, numa situação como essa, é necessário termos a mesma atitude dos cristãos de Bereia. E se você abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17, verso 11, você vai ver como aqueles crentes, eles eram criteriosos. Veja o que é que eles faziam quando eles ouviam um sermão. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então a primeira coisa é que você deve entender, à luz da exposição dessa mensagem, é que você tem um antídoto para não comer gato por lebre, para não acreditar em tudo que você está vendo na internet, porque há muita coisa sendo falada em nome de Cristo, e torno a dizer, mas não há nenhuma relação com Ele. Este é o primeiro ensino da mensagem nessa manhã. Mas há um segundo ensino. Meus queridos, é necessário ter contentamento, é necessário ter satisfação em Deus. Nós estamos expostos a uma cultura consumista, e isso vem levando muitos a um estilo de vida de insatisfação, e a base da existência dessas pessoas é a inquietação e a infelicidade. Isso, primeiro, porque as pessoas não têm prazer e satisfação naquilo que elas têm. Segundo, porque elas não conseguem ter satisfação em Deus, naquilo que Ele faz, na sua soberania e na sua providência. Se você voltar à sua Bíblia, no Antigo Testamento, você vai perceber que o salmista, no Salmo 37, verso 4, já havia falado sobre isso. Ele disse: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E a ideia de agradar-se aqui é a ideia de ter contentamento nele. Meus irmãos, nós precisamos, como Paulo, estar contentes com aquilo que nós temos, e fugir da cultura da acumulação, da cultura do consumismo, que tem escravizado tantas pessoas. É lamentável você muitas vezes chegar na casa de crentes e você vê um armário que tem 700 bolsas e 950 calçados. Parece que nós estamos diante de um quadro de pessoas que têm a síndrome do consumismo, da acumulação, e não atentam para o ensino das Escrituras. Parece que são centopeias. Tantos calçados, tantos vestidos, tantas bolsas, tantas calças, tantas camisas e tantas pessoas sem absolutamente nada. Então o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esse é o verdadeiro contentamento, meus irmãos.
Mas por fim, fujam das pessoas, sejam elas religiosas ou profissionais, de qualquer área, qualquer uma, cuja vida revela maior amor ao dinheiro do que as pessoas. Quando o dinheiro é supremo na relação das pessoas, nós não temos nenhum valor. E é isso que nós estamos vendo nesse período de pandemia. A ideologia política nada mais é, por trás de tudo isso, senão o amor ao dinheiro e ao poder. É o poder pelo poder para escravizar. Então é necessário abrir os olhos e atentar à utilidade das Escrituras. Porque assim como ela falou a Timóteo lá no primeiro século, ela fala a mim e a vocês nesta manhã. O meu desejo é que o Senhor, por sua graça e bondade, aplique a sua palavra ao nosso coração. Muito bem, nós vamos orar. Ô Daiane, é Samuel que está aí? É? Cadê ele? Muito bem, vou lhe chamar aqui para a gente orar, viu? Mas eu vou chamar a Helena também. A Helena saiu de um frio para o outro.